Paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos. Viemos dar início à nossa lição de número 2, que tem como tema a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Nosso texto áureo diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 3. A nossa verdade prática nos ensina: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Leitura bíblica em classe. Você depois irá fazer a sua leitura bíblica em classe para que você medite na palavra do Senhor e o que a palavra tem a dizer a você, ao seu coração. Efésios capítulo 1, versículo 3 e 4, e em seguida, versículo 9 ao versículo 14. Eu quero destacar apenas aqui 2 versículos, que é muito interessante, eu quero compartilhar com os irmãos, né? O versículo 3 e 4, que são aqui o destaque aqui dos 2 primeiros versículos. O versículo 3 diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Versículo 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. O que eu posso entender, o que eu entendo aqui, o propósito do apóstolo, ao escrever esta carta aos crentes, aos cristãos, né, de Éfeso, é que o propósito principal, se é que podemos destacar dessa forma, é que ele estava com o propósito de levar, né, aos leitores desta epístola, né, levá-los a um crescimento na fé, no amor, na sabedoria e na revelação de Deus, o nosso Pai. Bem, nossa introdução destaca: nesta lição vamos abordar a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Olha que interessante, eu quero apenas destacar algo interessante aqui. Vamos compartilhar. A igreja, ela foi fundada pelo Senhor antes da fundação do mundo, né? Então podemos entender que nós fomos predestinados em Cristo antes da fundação do mundo. Mas o Senhor, ele nos dá uma promessa, ele nos concede uma promessa de termos bênçãos espirituais. Somos abençoados por Deus. Você é um abençoado, meu irmão. Você é uma abençoada, minha irmã. Creia nisso. Primeiro tópico tem como, o título diz: a nova posição em Cristo. No passado estávamos perdidos e condenados à morte eterna, mas por sua infinita graça, Deus nos outorgou em Cristo o privilégio da salvação. A salvação está em Cristo, pela graça de Deus. É um favor que não merecemos, mas o amor de Deus por nós nos concedeu a graça de sermos salvos em Cristo. Subtópico 1, a doxologia. Explicar aqui o que é doxologia. Doxologia é uma fórmula de adoração, de reverência, de louvor a Deus. Diz assim o primeiro subtópico: após expor os versículos de abertura da epístola, no capítulo 1, versículo 1 e 2, o apóstolo apresenta uma sequência de texto que se caracteriza pela verdadeira adoração e bondade ativa de Deus. É o que acabamos de dizer, né? Acabamos de falar.
se encontra lá no capítulo 1, versículo 3 ao versículo 14. Ele ainda continua aqui, para nós fecharmos. Ele começa pela frase bendito, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, no versículo 3, em destaque, onde bendito significa digno de louvor. Subtópico 2, as bênçãos espirituais. Obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais, mas provenientes dos lugares celestiais, isto é, do reino espiritual. Essas bênçãos são mencionadas na longa passagem de Efésios, no capítulo 1, versículo 3 ao versículo 14, aí a referência. Algo que eu quero chamar a atenção dos irmãos. Deixou bem claro aqui o comentarista. Há uma grande diferença. Ele abre aqui um abismo. O que é bênção material, o que é bênção espiritual. As bênçãos espirituais, elas nos seguirão por toda a eternidade. As bênçãos materiais, ela é finita, ela tem um fim, ela terá um ponto final. Ou seja, aqui na terra gozaremos de bênçãos materiais, mas enquanto estivermos aqui nesta terra. Quando partirmos para a eternidade, as bênçãos espirituais nos acompanharão. Amém? Subtópico 3. A nova condição. A expressão em Cristo significa que somos abençoados com toda a bênção espiritual, a partir de sua pessoa e obra realizada no Calvário. Está aí as referências, João capítulo 1, versículo 3, e Hebreus capítulo 5, versículo 9, e capítulo 9, versículo 12. Relaciona-se ainda com a nossa experiência de conversão a Ele. Está lá registrado em 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Algo também que é muito importante frisar é que essa expressão em Cristo, quando somos abençoados e somos abençoados em Cristo, isso é uma condicional. Nós somos abençoados quando estamos em Cristo. Então, há uma grande diferença. Há uma diferença em que aquele que está em Cristo, ele tem o selo, a marca, ele carrega, ele vem a reboque, ele tem a reboque essas bênçãos espirituais, ao qual ele vai gozar dessas bênçãos por toda a eternidade, e é diferente, totalmente diferente das bênçãos materiais. Okay? Mas essas bênçãos espirituais, ela está com aquele que está em Cristo. Ela acompanha aquele que está em Cristo. O segundo tópico tem como título Uma Nova Vida Cristocêntrica neste Mundo. Inicia-se assim. Embora o pecado tenha adentrado ao mundo, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecadores e na restauração de todas as coisas para o louvor de sua glória. Subtópico 1. A revelação do mistério. A frase, abre aspas, descobrindo-nos o mistério de sua vontade, lá no capítulo 1, versículo 9, sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 26. Essa verdade diz respeito aos decretos eternos de Deus, planejada por sua soberana vontade, com o propósito de salvar os pecadores. Está lá no texto áureo dos Evangelhos, João capítulo 3, versículo 16. Bem, o que eu quero destacar é que o subtópico número 1, do tópico 2, ele fala da revelação do mistério. Bom, se é a revelação do mistério, não há mais mistério. Não há mais o mistério. O mistério já foi revelado. O que foi revelado é que o propósito maior de Deus era salvar a humanidade decaída em pecado para que ela fosse restaurada em Cristo Jesus. Ou seja, pelo sacrifício de Cristo, o sacrifício remidor
de Cristo na cruz por nós. O segundo subtópico fala a plenitude dos tempos. Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Capítulo 1, versículo 10. Isso inclui tudo o que foi criado por Cristo, para Cristo, e o que subsiste em Cristo. João 1, capítulo 1, versículo 1 ao 3, e Hebreus, capítulo 1, versículo 2 e 3. Eu gostaria até de fazer essa leitura com os irmãos, em Hebreus, capítulo 1, versículo 2 e 3. Diz assim a palavra do Senhor, Hebreus, capítulo 1, versículos 2 e 3. A quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Amém? Então, está aí mais uma vez o Senhor falando conosco do seu propósito divino para a remissão dos pecados da humanidade. Não? Ainda nesse tópico, no subtópico 2, eu quero destacar aqui, lá já no segundo parágrafo, fala da dispensação, administração desse plano, que será na plenitude dos tempos. Nós temos que destacar bem o que é a dispensação da lei e o que é a dispensação da graça. A dispensação da lei dos sacrifícios, dos sacrifícios no templo, dos sacrifícios no tabernáculo, e agora a dispensação da graça, Cristo, ele foi o sacrifício, o único sacrifício agradável e aceitável ao Senhor, que foi esse sacrifício que houve um derramamento de sangue, um preço caríssimo que foi pago pela nossa remissão. Aqui fala que a palavra grega para tempos não é cronos, não é o cronos, que o cronos, ele é humano, o tempo humano na nossa dispensação, o tempo humano. É o nosso tempo, dias, horas, meses e anos, mas que traz uma ideia de cronologia. Mas kairos, vamos fazer esse diferencial, se refere ao tempo divino. E todos nós sabemos que Deus é atemporal. Deus não está preso ao cronos, ou seja, essa cronologia humana. Deus tem o seu próprio tempo, Ele que faz o seu tempo, Ele está acima do tempo. O subtópico 3 fala do louvor da sua glória. Paulo vai enfatizar aqui como é importante, como é primordial, como há uma prioridade em louvar a Deus, toda a eternidade, por tudo aquilo que Ele fez, está fazendo e ainda irá fazer por nós. O apóstolo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes judeus e gentios, a igreja. Paulo muda do pronome nós, eles e judeus, para o também vós, os gentios, indicando que em Cristo os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa. Eu quero destacar aqui, agora não é mais judeu nem grego, agora não há nacionalidades, não há mais estrangeiros. Aquele que crer em Cristo e que está em Cristo e que recebe a Cristo e dá credibilidade ao Evangelho e está gozando da salvação em Cristo, somos um corpo. Não há nacionalidades neste corpo. A nossa nacionalidade agora é uma só. Não importa onde você nasceu, não importa se você é brasileiro, se você é estrangeiro,
Se você está em Cristo, somos irmãos. A nossa barreira, né? A nossa barreira de nacionalidade já caiu por terra. A nossa nacionalidade hoje é uma só, é única. A nossa nacionalidade é céu, é reino de Deus. O tópico de número 3, né? O Espírito Santo, penhor da nossa herança. Né? O Espírito Santo desempenha importante papel no plano de salvação idealizado por Deus Pai. E nós vamos ver isso agora, né, com muita simplicidade, mas o comentarista ele foi muito feliz, né, na síntese, né, do nosso estudo, e fala no subtópico de número 1, do tópico 3, e fala do selo do Espírito Santo. Aí ele vai comentar aqui. Aquele que ouve a palavra de Deus, né, o Evangelho da Salvação, ou seja, não somente ouvir, mas aquele que dá crédito, né, aquele que está dando crédito ao Evangelho, porque temos que ser bem objetivo, mas temos que falar, temos que ser bem claros, que muitas pessoas ouvem o Evangelho. Milhares e milhões de pessoas já ouviram o Evangelho, mas há um diferencial, aquele que ouve e dá crédito e aquele que apenas ouve, mas não deposita a sua fé ou não dá a mínima credibilidade à pregação. E ele continua, e que por meio da fé se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo no momento da conversão. Está lá em Tito, capítulo 3, versículo 5 ao versículo 7. Continuando. Nos tempos bíblicos, o selo era usado como um sinal de propriedade e posse pessoal. Ao conceder o Espírito Santo ao crente, Deus identifica os que pertencem a Cristo, pois o Espírito testifica daqueles que são filhos de Deus. Né? Romanos capítulo 8, versículo 9, versículo 15 e também o 16. E o maligno não lhes toca. Ainda vem acompanhado de uma promessa. Aquele que está em Cristo, o maligno não lhe toca. Ele não tem mais o direito de lhe tocar. Ele não tem mais o direito de lhe fazer mal. Ele pode até tentar, mas todas as suas tentativas serão frustradas em o nome de Jesus. Então eu quero abrir um parênteses aqui. Se você está sofrendo uma perseguição, uma afronta espiritual, né, está repreendido no nome de Jesus. Declare isso, meu irmão, declare isso, minha irmã. Você é mais do que vencedora, você tem o nome do Senhor Jesus para fazer uso como uma arma mais poderosa desse universo. Combata esse mal em nome de Jesus e você sairá mais do que vencedor. Amém até aí? Continuemos. Assim, a terceira pessoa da Trindade, né, tem um papel fundamental de regenerar, purificar e santificar o pecador. Vamos ver, vamos confirmar. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Ou seja, você é uma pessoa regenerada, você é uma pessoa santificada, você é uma pessoa separada para o louvor e a glória de Deus. Subtópico 2, do tópico 3, diz assim: o penhor da nossa herança. O termo grego, arrábadon, pode ser traduzido como depósito, penhor, garantia ou ainda primeira parcela, do capítulo 1 ao versículo 14.
A palavra, né, tem origem semítica, ou seja, esse ponto exegético, né, tem origem semítica e era usada nas transações comerciais para assegurar preço ou garantir o pagamento de algo. Ou seja, os semitas, né, tanto os judeus, né, os hebreus, né, do Antigo Testamento, né, até mesmo os povos, né, siríacos, né, babilônicos, eles tinham um código de venda, troca, né, todo o seu sistema mercantilista. Havia um selo, né, em que aquele produto, aquele material, né, enfim, ele tinha um dono, ele tinha, às vezes pertencia a um clã, ou seja, uma família, né, pertencia a alguém importante, um comerciante da época, em que ele marcava, né, o seu material, o seu animal, né, que lhe pertencia. Então, aquele produto, o animal, seja lá qual for, o que seja, ele era identificado nos mercados. Então, as pessoas sabiam, né, as pessoas da época sabiam que aquelas que, né, frequentavam esses mercados sabiam realmente a quem pertencia aquele determinado material, né, o determinado produto, o animal que seria comercializado. Paulo ensina, né, aqui já no segundo parágrafo, Paulo ensina que o Espírito Santo é o depósito que garante nossa herança em Cristo. Ou seja, o Espírito Santo a todo momento fala aos nossos corações que somos propriedades exclusiva. Veja bem, nós somos propriedades exclusivas de Deus. Se temos Cristo como nosso Senhor, nosso Salvador e Redentor, nós somos propriedades exclusivas de Deus. Tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida. Sim, salvação garantida. Jesus Cristo na cruz do Calvário morreu por você e por mim, ele morreu pela igreja, não para nos dar uma salvação parcial, não nos dar uma salvação à prestação, não, meu querido. O preço foi pago à vista. O preço foi pago à vista. Veja o quanto você vale. Você vale um preço de sangue. Amém, irmão? Estamos chegando ao final dessa aula. E eu quero deixar aqui a nossa conclusão, né? A nossa conclusão da nossa revista, né? Da nossa segunda lição, em que diz assim o comentarista: nossa porção da Epístola aos Efésios, o plano divino revelado, resulta na reconciliação do ser humano com Deus por meio de Cristo, na restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno. Na plenitude dos tempos, todo o desígnio divino está plenamente executado. Eu quero deixar uma mensagem bem rápida, bem objetiva para você, meu irmão, minha irmã, para nós fecharmos a nossa lição de hoje, a nossa segunda lição, e dizer que nós, só para voltarmos um pouquinho, né, na Epístola aos Efésios, no capítulo 1, né, a partir do versículo 3, eu quero enfatizar, né, o que o apóstolo Paulo ele deixa para nós, né, como um apelo, né, para que voltemos, né, às Sagradas Escrituras, que é a revelação de Deus para nós. E ele deixa bem claro que a nossa redenção está em Cristo, ele que é a cabeça da igreja. No versículo 3 diz bem assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu
nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis, né, diante dele em amor, o qual nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo segundo o beneplácito da sua vontade. Bem, e ainda continua dizendo no versículo 6, que para o louvor e a glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis assim no amado. O 7º, para fechar, diz, em que temos redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Quero deixar uma mensagem para você, uma mensagem para nós. Os tempos difíceis que estamos passando, mas creia que Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle da sua vida, Deus está no controle da minha vida, Deus está no controle da vida da sua família, Deus está no controle da igreja, Deus está no controle do mundo. Nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. E através dessa palavra, né, que nós fomos predestinados sim, né, nós fomos predestinados em Cristo desde antes da fundação do mundo, nós já estávamos no plano divino, nós já estávamos na mente de Cristo, na mente de Deus, nós estávamos no coração de Deus, tudo já estava planejado, você já era uma pessoa, né, um ser planejado por Deus, você não está aqui nessa terra por acaso, não, tem um propósito, Deus tem um propósito através da sua vida, Deus tem uma história para você, a história ainda não acabou, a história continua, Deus está escrevendo a sua história, meu irmão, minha irmã, Deus tem uma história de vitória para você, Deus tem uma história abençoadíssima para você e para a sua família, Deus te predestinou para algo tão grande, para você gozar de algo tão grande, né? Tão grande, você como igreja, nós como igreja do Senhor, Ele nos predestinou, Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Deus já tinha um propósito para conosco. E esse propósito que Ele nos traz através da redenção, do amor, do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E nós iremos gozar de uma eternidade de glória com o Senhor. Nós estaremos finalizando e espero, né, revê-los o mais rápido possível, que a saudade aperta, mas que a graça do Senhor venha superabundar nas nossas vidas. Deus te abençoe, espero que a lição tenha sido edificante para você, tenha sido edificante para a sua vida, mas que o Senhor venha falar mais alto ao seu coração e que o Espírito Santo venha lhe mover para que possamos continuar peregrinando nessa terra, mas com a graça de Deus para que possamos fazer a diferença. Em nome de Jesus, Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém.